dia, Brasil! Hoje eu quero fazer uma aula para vocês e eu tava pensando em dizer bom dia, meu Brasil. Dizer bom dia, meu Brasil é muito forte, né? Dizer que o Brasil é meu é demais pra mim, yeah. Mas eu gosto de dizer meu Brasil e ao mesmo tempo não gosto. Eu gosto de dizer meu porque quando ele se torna meu, eu ajudo a melhorar. É obrigação minha, eu ajudo a melhorar. E ele é nosso, porque ele não é só meu, ele é de todos nós. Mas, é isso que eu queria dizer. Um bom dia para todos vocês. Eu preparei uma aula para vocês. Eu estou aqui tomando meu café. Ai, tão gostoso. Epa, não quero derramar. Não posso mostrar, é preto, ok? Café preto. Marrom, sei lá. Ok, a aula de hoje, ela é sobre números. Vai ser uma aula tão simples, mas eu quero que vocês, acima de tudo, se permitem, porque às vezes a gente coloca... É claro que vai ter mais aulas, né, gente, de números mais altos e outras coisas também, claro, né, mas a gente começa pelo básico, a gente não vai direto pro 100, a gente tem que começar do zero, né, e ter ali um meio termo entre tudo. Mas hoje vai ser de 0 a 10. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês gostem. E para trazer essa aula, eu tive que dar uma pesquisada aqui sobre 3 coisas que eu gostaria que vocês entendessem primeiro antes de ir para a aula. Por quê? Porque não é só ali, né, o que eu vou passar para vocês, mas fora isso tem mais coisas que você entendendo isso, você aprende com mais facilidade. E a primeira coisa, a regra, não é regra, mas a coisa mais gostosa para você aprender qualquer coisa, fazer qualquer coisa é permita-se. Permita-se errar. Permita-se aquele tempinho para você poder aprender. Permita-se. Você não é mais uma criança mandada pelos pais. Você é adulta, e você pode sim se dar um tempo, né? E eu não quero entrar lá, não quero entrar assim em falar sobre tanta coisa, porque senão depois a gente vai ficar um vídeo enorme. Quanto tempo a gente já fez? 3 minutos. Ok. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre isso, que eu coloquei aqui, né, são símbolos e código. Ah, mas o que símbolos e código tem a ver com aprender inglês, com aprender os números de 0 a 10? Tudo a ver, ok? Símbolo. Você sabe o que é símbolo? Você diria pra mim, sem precisar olhar num papel, num dicionário, você diria pra mim o que é símbolo, o que é código? Se você consegue, parabéns. Eu vou ler pra você. Símbolo é uma marca, sinal ou palavra que indica, significa ou é entendido como representador de uma ideia, objeto ou até mesmo de relacionamentos. Por exemplo, se eu disser para você pomba, né, o pássaro, pomba, e pedir para você me dar um significado. Ai, eu tô sorrindo. Sabe por que eu tô sorrindo? Tô assim por causa do meu marido. Se eu perguntar pra ele, ele vai falar pra mim assim, muita merda! Porque elas cagam os carros todos. Mas geralmente, eu tô vermelha, eu tô com vergonha. Mas geralmente o negócio, se eu te perguntar, você vai me dizer paz, né? Por quê? Porque a pomba
foi passada para nós como um símbolo, como um código de paz. Então tem uma coisa aqui, tem um significado aqui e tem a apresentação aqui. Se eu disser para você, me fale, se eu te der um símbolo, um código de um coração, o que você vai me dizer? Amor. Amor, né? Então, essas representações acontecem e ela não é diferente quando você vai aprender uma língua. Ela é tão importante que a gente não se dá conta, né? A gente só chega na sala de aula, entre aspas, né? Eu diria não em salas de aulas, porque quando criança a gente tem um processo, mas depois de adultos, colocado para fazer um curso, é uma coisa totalmente mais nem diferente daquilo que é feito com uma criança, né? Eu gostaria de dar tantos exemplos para vocês, mas eu não quero, sabe, demorar muito. E vamos lá. Ok, então isso eu falei sobre o código. A minha outra coisa, não falei sobre o símbolo. Símbolo e código, porque eles estão ligados. Como eu já falei sobre o símbolo, eu vou dar uma colocada aqui sobre o código. Também, só ler rapidinho. Código é um sistema de símbolos, estão ligados, que permite a representação de uma informação, sem alterar o significado dessa informação transmitida. Coração, amor. Gente, eu tô dizendo assim, mas a simbologia, as coisas não vai... Ai, eu vou falar pra mim... É claro que, gente, é claro que se eu desenhar um coração humano, né, um coração daqui de dentro, um coração sem ser aquele coraçãozinho, vocês sabem que é um coração, né, gente, é um órgão. Mas, ok, só pra dizer, porque alguém vai ver esse vídeo e vai dizer, nossa, o que tem a ver um coração com o que ela tá falando? Tem tudo a ver, ok? Olha, e o coração, né, tem duas representações. Se for um coração, assim, amor. Se for o coração daqui, um órgão. Então, pronto. Ok. O próximo, depois do símbolo, vem a escrita, né? O que é a escrita? Ação ou efeito de escrever, de representar algo por sinais gráficos. Então, eu te dou, né? Por exemplo, vamos falar dos números. Eu te dou o código 0. Você pega nele e escreve. Você saiu do símbolo, né? 0. E colocou no papel, escrita 0. Nem pensa, hein? Nem pensa. E depois nós vamos pro final. Nós temos símbolo misturado com o código, né? Depois nós temos aí a escrita. E depois nós temos a pronúncia. São essas três coisas, esses três passos. Símbolo ou código, escrita, pronúncia. Para você poder aprender comigo os números. Mas não, isso você pode aplicar não só para os números, para qualquer coisa de estudo que você vá fazer. É bem mais rápido, é bem mais fácil. A pronúncia. Pra mim, né, a pronúncia eu já fiz um resumo. Eu não andei a pesquisar, porque a pronúncia é maravilhosa. Pronúncia nada mais é do que repetir e repetir e repetir os sons, né? Do ABC, das vogais, dos ABCs, das vogais, de tudo, né? Aí, quando você vai para a pronúncia, você descobre que você tem o sotaque, né? E isso é uma coisa bem importante, gente, né? É quando a gente, provavelmente ali quando a gente talvez caia um pouquinho, quando quer ser perfeito demais, né? Eu acho que a humildade ali ajuda muito, a humildade. Sotaque é um sotaque. Se você tem aquele autoestima, você tem aquela segurança,
It doesn't matter. It doesn't matter what people say. Não interessa o que as pessoas falam. Se você falou um i a mais. Gente, né? Tem aqui o vídeo das vogais com a brasileira. Gente, ela tá nos Estados Unidos, ela tá na televisão e ela tava falando daquela maneira. Gente, parabéns pra ela. Parabéns pra ela, né? Ela não deixou de se expressar porque a pronúncia dela não era mais perfeita. Parabéns. Ela pode melhorar com certeza, com certeza. Basta ela querer, basta ela se permitir, dar um tempo para ela estudar, ouvir, né? E tá perfeito. Perfeito. Aquela mulher maravilhosa. Maravilhosa. Ela coloca muitos aí dentro do saco. Muitos. A coragem. Oh, meu Deus do céu. E o sotaque, falando assim, sem puxar assim a sardinha para um lado ou para o outro, ele depende muito, ele vai depender, por exemplo, eu coloquei, se você é do Brasil, por exemplo, se você é de São Paulo, se você é do Rio, eu sou de Mato Grosso, se você for lá né, da Bahia, cada um fala de uma maneira diferente, os sons, e isso é que é lindo. Isso é, e pode ter certeza que, e principalmente se você vê muitos palestrantes ou muitas pessoas imigrantes, né, que não são mesmo nativos americanos, a falar o inglês, eles têm sim o sotaque deles. Isso não diminui eles. Isso não diminui. Se você vê, são milhões de pessoas a participar da palestra deles. Gente, os indianos, né? Eu vejo não sei o nome dele, é um senhorzinho da barbinha branca. Nossa, que inglês. Bem, pelo menos quando eu assistia ele, os primeiros vídeos, é bem assim, eu diria fraco. Me desculpa, mas o fraco suficiente para me entender. Você consegue me entender? É fraco, mas é um fraco que você consegue entender. Imagina aquele homem com um inglês mais forte, mais fluente, mais, tá entendendo? E por ele, né, ter as limitações dele, ele nunca deixou de dar as palestras dele. Milhões de pessoas a verem, e aquele inglesinho dele, e o sotaquezinho dele, da Índia. Então, assim, quando você for pronunciar, põe em mente humildade. Inclusive, quando eu estiver ali a passar os números para vocês vão ver uma coisa minha, que eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas lá eu mostro também. Quando eu aprendi a escrever, né? Se eu disser para você números, eu não só disse o som, números, mas você já pensou na escrita. Números, N-U, o acentinho lá em cima, M-I-R-O-S. Números. Quando a gente fala, é uma coisa aqui dentro que já dá escrita. Quando eu aprendi em inglês, numbers, eu ficava numbers. Eu não aprendi diretamente numbers. Eu lia e eu me permiti fazer isso, e eu acredito que todo mundo faz, só que ninguém fala. Numbers. Por quê? Porque é o som do meu português. Se eu fosse ler aquela palavra, seria numbers. N-U-M-B-I-R-S. Me desculpe se eu misturar o ABC com o ABC, porque N-U-M-B-E-R-S. Numbers. Mas eu lia numbers. Por quê? Porque
a minha língua materna é português. E eu provavelmente não ia, se ninguém me dissesse que se lia numbers, eu não saberia. Então, assim, para mim pronunciar, não só sou eu. Eu preciso do mundo, eu preciso dos americanos, da pronúncia deles, né? E como é que eu busco isso? Televisão, música, americanos, que mais? Eu coloquei aqui livros, mas os livros, se você não tem o som, se você não ouviu, você vai fazer como eu fiz, numbers. E permitas. Por quê? Porque em você, me desculpa, se você, né, sabe que numbers é números em português, você já está conectando. O teu próximo passo é aprender a pronunciar corretamente. Como é que você consegue? Simplesmente ouvindo. É impossível você aprender, mudar isso daí, sem você ouvir americanos a falar, os sons americanos. Gente, eu falo sons americanos, mas é o que está dentro da minha cabeça. Inglês, né? Você ouvir o inglês. Eu não quero que... mas ele tá falando dos americanos, mas os canadenses também falam. Não é só, o inglês não é dos americanos. Exatamente, não é só dos americanos, me desculpem, mas eu falo então inglês. Porque eu tô aqui falando americanos, e não só americanos que falam inglês. Os canadenses também falam e não estão na América, né? Então, me desculpem aí, mas inglês. Vamos falar sobre a língua inglesa, ok? Acho que melhora mais fica melhor. Ok. Eu espero que vocês tenham entendido, ok? E vocês sabem o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse vídeo pra vocês. E se vocês estiverem mesmo interessados, vocês vão assistir o próximo. Vão me matar! E porque já tem 17 minutos. Se eu colocar mais e... não sei. Ok, whatever. Eu coloco tudo junto. Eu coloco tudo junto. Mesmo que fique meia hora, vocês vão... fica chato, né? Eu falei sobre uma coisa aqui, simplesmente pegar nesse vídeo e colocar o próximo separado. É ensinamento, então vocês vão ter que levar com meia hora aí de estudos. Um beijo pra vocês e vamos à aula. Já terminei meu café, então vamos lá. Nós vamos pra aulinha aqui, ok? Como nós falamos, primeiramente, símbolo e código, símbolos e códigos. Vamos fazer o plural porque é bastante. Vou colocar aqui, né, o que seria, né, nessa aula, nesse momento, nessa aprendizagem, os símbolos e os códigos, ou códigos. Mommy. Yes, filha. I can't. What happened? There you go. Então seria muito tempo sem... Eu deixei aberto e ele não está a funcionar. It's not working. Não tá funcionando. Tá sim, amor. Tá melhor. Comecei grande demais, daí depois eu preciso escrever à frente, eu preciso que isso seja pequeno. This is my wobble. And this is my wobble. Ok, então... Conforme a explicação que eu dei, códigos e símbolos, códigos numerais, símbolos numerais, números, né? Em português, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu pegasse e desse pra vocês, né? O 0 até confunde um pouco, né? Porque o 0, ele tanto pode ser número, como pode ser, né, um círculo, né? Uma roda, né?
Então, eu vou te dar o... Esse símbolo aqui, ele é universal. Eu só não sei... Tá vendo, gente? Eu não sei. Eu queria falar sobre isso, mas é uma coisa que eu não pesquisei, né? Eu só não sei se o Japão, né, a escrita do Japão é muito em símbolos. Eu não sei se... provavelmente símbolo seria... eu penso que sim, provavelmente o ABC deles seria símbolos, né? Que são letras, né? A gente diz que os nossos são letras, mas os dele também são. De forma diferente, mas são. Mas o eu não sei se eles também colocam assim, ou se é também daquelas formas que eles escrevem, e uns negócios assim, e assim, não sei. Por isso, eu posso ver, pesquisar e colocar aqui em cima, que é pra vocês até tirar a minha dúvida, se eles também colocam, porque isso é universal, né? O se você der pra mim, ou se você der pra um americano, ou se você der pra um indiano, eles, na língua deles, eles reconhecem esse símbolo. Eles reconhecem, nós reconhecemos esse símbolo. Então, nós temos aqui... Mas por que tanta falação sobre isso? Gente, porque é o que eu quero que vocês entendam para vocês aprenderem rápido o inglês, né? O inglês e essa aula, né? E essa aula, números de 1 a 10 em inglês. Símbolo. Tá trabalhando, filha, tá funcionando. No, this one. Ok. Feel better? Yes. Be careful. Thank you. Então, símbolos. E eu já coloquei, né, os símbolos. E aqui é uma coisa bem assim interessante, porque deixou de estar no meu cérebro, veio pro papel, veio pro quadro. Já passou a ser uma escrita. Eu já consegui escrever, a colocar. Então a escrita já tá junto. É uma conexão total ali dentro. Mas não só essa escrita simbólica, que foi escrevendo os símbolos, eu tenho a escrita. O nosso zero, né? No inglês, deixa eu só virar um pouquinho a câmera para esse lado, ok? Assim, perfeito. Zero, né? No inglês, eu preciso escrever com a minha caligrafia. Eu preciso. Como eles escrevem, tipo, assim, eu não consigo. Eu preciso escrever com a minha caligrafia. Não sei te explicar, mas é meu. É uma coisa minha, super minha. Então, o zero, né? Eu não vou pronunciar ainda, ok? Porque a gente vai fazer uma pronúncia de como seria pronunciar na nossa língua materna. Então, vamos lá. Eu estou escrevendo em inglês. Ok. Se eu fosse pronunciar e como eu fiz quando eu aprendi, eu iria ler basicamente isso. Zero, one, tuvo, fica até difícil agora que eu já aprendi, fica difícil. 3,
Fave. Não é fave, é five. I. A gente tem A, E, I. Five. 6. A, E. 7. 8. Nine. 10. Provavelmente. Como eu já aprendi, o negócio que é mais difícil. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que pra você aprender a escrita, porque depois que você aprender a pronúncia, já não vai mais você precisar ficar pensando nisso. Quando você aprender a pronúncia correta, como é que eu vou te explicar? Pra você não se embananar. Mesmo que você saiba pronunciar e não está passando por isso aqui que eu passei, você vai descobrir que nem tudo que você escreve no inglês, você pronuncia. Às vezes você fala uma palavra e a maneira de escrever é totalmente diferente. Então, passar por isso que eu passei, falando exatamente da minha maneira em português, né, com a minha língua materna, me ajudou demais. Por quê? Porque primeiro eu aprendi significados das palavras. Se você tá triste, sad. Então eu ligava uma coisa, tá triste, é essa palavra, sad. Então eu ligava uma coisa à outra e depois a maneira de escrever e depois eu me preocupei com a pronúncia correta. Então pra mim já não faz mais sentido se eu tô, se a fala e a escrita não bate, pra mim já não faz sentido. Mas pra uma pessoa que tá começando, é bom. É bom. Isso não é um erro, gente. Isso não é um erro. Isso é dando informação pro teu cérebro que você vai precisar mais à frente, na hora da... Porque se você tiver que escrever, você pode falar muito bem inglês. Mas e se você não sabe escrever? Você vai ter que voltar pra aqui. E pra você voltar pra aqui, você tem uma chavezinha já. Você já tem uma chavezinha que é... Ok, mas como que eu vou aprender pra escrever essas palavras? Se eu falo uma coisa e escreve-se outra? Sabendo pronunciar com a sua língua materna ajuda demais. É perfeito. É uma chavezinha ali que você liga e depois já não... Depois que você aprender tudo, que você escreve bem, que você fala bem, já não vai precisar. Já não vai precisar, você sabe. Mas enquanto não pule. Ou se você pulou, saiba que há uma chavezinha para você conectar-se a sua escrita com a sua fala. Ok? Então vamos lá. Símbolos universais. Escrita do inglês. Perfeito. Eu já era para dizer escrita do americano. Não. Escrita do inglês. E depois a pronúncia. Gente, a gente tá aqui na reta final. A pronúncia, ela é maravilhosa. A pronúncia, ela só vai depender, pelo menos pra mim, principalmente pra mim, só vai depender de como você usa o teu ouvido. De simplesmente quando você ouve o teu ouvido. Simples. Você vai aprender através de música. Música. Não se prenda com julgamentos. Ai, mas o que você aprende no inglês, nos cursos e não sei o que, na escola, não tem nada a ver com o que eles falam, não sei o que, não sei o que. Gente, já ouvi palestrante dizer que... como é o nome dele? O Karnal, Leandro Carnal. Tive a ouvir umas palestras desse homem e ele é maravilhoso. Sabe o que ele me disse? Ele me disse que quando ele estava, né, no estrangeiro, estudando, não sei o que, tava ali na sala de aula, ali a estudar, e ele precisava, né, tipo, traduzir ou escrever, que era pra poder, né, tá ali estudando. Quando ele ia pro bar, né, quando ele saía com os amigos, forget it! O inglês é totalmente diferente. Então, assim,
O que eu digo que eu entendo, é que existe o inglês aqui, que é o inglês, principalmente a forma que eu falo com os amigos, com os filhos e tudo, e há o inglês profissional. O inglês profissional, se você quer melhorar, você vai ter que estudar especificamente para sua área, né? Se você é uma costureira, você vai aprender a falar coisas, né? Agulha, pano, máquina e maneiras e expressões de uma costureira. Se você, né, trabalha com atendimento ao público, aí você vai ter que fazer de tudo. Você vai ter que ter o teu inglês profissional, o teu inglês, né, de convivência com as pessoas. Se você vai trabalhar num banco, né, já é outro tipo. Sabe, parece que eu vejo como se tivesse, sabe, maneiras de se expressar em cada área. E depois, o inglês, uma vez que você, né, se expressa bem na área sua, ou uma vez que você expressa bem como eles falam, né, em inglês fluente, o inglês fluente para mim nada mais é do que a liberdade de falar como eu estou falando o português, mas no inglês, sem limites. Porque muitas expressões que eu uso no português, eu não tenho uma tradução no inglês. Mas isso não é um empecilho para que eu pense, ai meu Deus, então como é que eu vou me expressar? Não, as coisas surgem, as palavras, quanto mais você ouve a música, assiste a televisão, ouve as palestras americanas, as coisas vão fluindo, sabe? É uma coisa que você não precisa controlar, você não precisa ficar pensando o que você vai dizer. You don't need to think about it. It just comes to you. You just start talking and saying, and it comes. You don't need to be worried. What I'm gonna say? No, it comes. E eles vão te dizer que isso é fluência. Aí você fica nervoso. Ai, oh meu Deus, como é que eu... Não, gente. Quando você conecta, né, a sua maneira de ser, a sua forma de se expressar com aquela língua, você vai falar. Tanto é que eu não sei se vocês já perceberam que eu percebi isso muito cedo, que quando os americanos estão falando, não há pontos e vírgulas. A única coisa que eu presto atenção é quando estão a fazer uma pergunta, ou quando estão muito excited, quando eles estão a falar assim muito felizes, e eu sei, ok, ali tem um ponto de exclamação. I am so happy! Ok, ali tem um ponto de exclamação, mas no mais, não, eles só vão começar a falar. Eles falam tuk tuk tuk, tô a falar lá 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 lá. Oh, I love to be here. It has been an amazing day, and I was thinking that I can go to have dinner later with some friends. And eles só começam a falar e vão falando e vão falando e vão falando. Foi um pouquinho difícil pra mim falar isso daí, que pra mim agora não teve sentimento. Foi esquisito. Mas se vier de mim, pra mim me expressar, o negócio flui, sabe? É uma coisa assim que não há medo. Ai, não. Já passei por essa fase de ter o medo. Ai, de pensar o que ia dizer. Ah, sim, no início. Mas depois que eu descobri que sou eu, né? É a minha forma de falar que vai... E eles falam dessa maneira. As palavrinhas só vão assim, né, saindo. Você precisa ver. Eu ficava, sabe, quando eu comecei a aprender a escrever o inglês, eu ficava assim, meu Deus, mas onde é que eu coloco o ponto? Onde é que eu coloco a vírgula? Onde é que... Tanto é que eu ainda não sei, eu preciso melhorar aí os pontos e vírgulas. Se alguém me acompanha aí nas redes sociais ou aqui no YouTube e vê um comentário meu em inglês em algum site, em algum outro canal, vocês vão ver que são textos enormes, sem vírgula, sem ponto. Quando eu vejo assim que eu posso pôr ali, eu coloco por mim. Mas é uma coisa que eu não consigo pegar.
eu tenho que aprender a colocar os pontos e as vírgulas. Pergunta. E quando é uma coisa assim de excitement, eu sei pôr. Agora, o ponto e a vírgula, só mesmo quando eu termino. Ok. Voltando para aqui. Eu amo falar. Vamos pronunciar. A pronúncia, né? Chegamos lá, né? Passamos aqui por falar da maneira da nossa forma. Tá vendo? Eu já tive dificuldade em falar. Não é errado, gente. Não é errado. Entenda que não existe certo e errado. Ou se existe, é para você poder aprender e fazer melhor. É sempre aprendizado. Não, sabe? Tô errado, fiz errado. Não, don't do that. Não faça isso. Permitas. Aprender outra língua, aprender qualquer coisa. Permitas. Permitas. É o que eu posso te dizer, é permitas. Permitas. Não, permitas. Você merece. Você é um ser humano maravilhoso. Permitas. Símbolos e códigos. Maneira de escrever em inglês. Pronúncia. Pronúncia no inglês. Zero. Zero. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. 10. 10. Pronúncia. Ouvir. Quanto mais você ouve, muito mais. E nós estamos numa era, numa época maravilhosa. Nós temos o YouTube, gente, que é maravilhoso. Se você entra num canal americano de pessoas que também trabalham com inglês, né, tem vídeos para as crianças. Gente, é maravilhoso. Você tem contato diretamente com aqueles sons. É perfeito, gente. É maravilhoso. Olha, não há, a gente tá numa era, sabe, de uma conexão para aprender que é maravilhosa. Eu me arrepio porque, olha, é maravilhoso. É maravilhoso. Só não aprende quem não tem interesse e quem não quer. Se você tem interesse, basta 5 minutos aqui, 10 minutos ali, 15 minutos aqui, 15 minutos ali, um dia aqui, uma vez por semana, uma vez por dia, sabe? As conexões, não é preciso 1 hora, 2 horas, não, permita-se. Teu corpo falou, já chega, eu não quero mais estudar. Vai fazer outra coisa. Eu estou falando coisas simples. Olha, eu também não tenho que falar nada, né? Porque assim, se você é obrigada a estudar 2 horas, 3 horas, 4 horas, um monte, isso é problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas euzinho aqui, se eu tivesse que estudar, se eu fosse obrigada, né, gente? Eu provavelmente ia fazer aquela, mas eu sei, dentro de mim, quando eu já não estou mais aprendendo, quando aquilo já tá me doer a cabeça, ou o meu corpo já não tá. Enquanto eu estou ali aprendendo por prazer, eu fico. Mas eu sei que, né, gente, muita gente tem que ir pro curso, o curso demora 2 horas, o curso demora 3 horas. É difícil, é difícil. Por isso não posso dizer muita coisa sobre isso, porque cada um sabe aonde que dói, né? Mas eu, livremente falando, espontaneamente falando, eu quando estudo, quando vou estudar mais sobre inglês e essas coisas, eu estudo até o ponto em que eu consigo. Se eu consigo estudar 30 minutos, eu estudo 30 minutos. Se eu consigo estudar 40, eu estudo 40. Não passo. Eu começo a passar e eu começo a errar. Eu começo a desligar-me. Então, eu só estudo o tempo que eu consigo. E depois, é claro que, né, eu acredito e ouço muita gente falar que quanto mais você faz, mais você vai aprendendo e se adaptando. Por isso, uma pessoa, né, estudiosos, maravilhosos, eles devem passar horas estudando e sentem-se felizes com aquilo. Parabéns pra eles, eu ainda não estou nesse ponto. Ok? Olha, um beijo pra todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que só
é de 1 a 10, mas a gente pode fazer de 10 a 20. Não, o próximo que eu for fazer, eu vou fazer, porque já não é mais preciso. É engraçado, né? Mas já não é mais preciso eu fazer de 10 a 20. Os próximos agora vai ser de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Por quê? Porque depois você só vai pegar o primeiro, né? Isso é 20. Depende da forma. Aqui, em casa, eu pergunto sempre pro meu marido, amor, a gente fala 20 ou a gente fala 20? Ele fala, amor, a gente, né, entre pessoas a gente fala 20, né? A partir do momento que você começa com os de 10 em 10, tudo que vem vai ser, esse é o 20, 21, 22. Então, se você já... Por isso que é bom você aprender o básico, sabe o início, o que é necessário. De 0 a 10 é importantíssimo. Por quê? Porque depois você vai aprender de 10 em 10 e para fazer o 21, para fazer o 22, para fazer o 23, você só acrescenta aquilo que você já aprendeu. Isso significa que você só vai ter que aprender como se escreve o 20, o 30, o 40, o 50, vai. Depois você acrescenta aquilo que você já aprendeu. Então me faça o favor de aprender muito bem isso aqui, ok? Antes de terminar, eu sei que esse vídeo vai ficar enorme, eu quero te dizer, escrita para você poder aprender e guardar, para quando você for fazer, você saber o que você está fazendo. Repetição no papel, ok? Coloque lá, 0, 1, 2, 3, ok, né? As linhas estão assim, 0, 1, 2, 3 até o 10. Escreva, 0, em inglês, 0, 1, 2, 3, escreva. Primeira vez você não sabe, mas eu não sei mesmo como colocar sozinho. Primeira vez, olhe, coloque, os próximos tenta não olhar. Você faz o 1 copiado, você copiou, você viu. O próximo tenta, sabe? Tenta fechar o olho, sabe? E escrever 1. Gente, eu não tô a brincar, eu tô falando sério. A linha tá ali, a linha não vai sumir, a linha não vai pra cima ou pra baixo ou pro lado. A linha, se você não ficar movendo demais, você vai escrever ali mesmo na linha, uma perfeição, você não tem noção. Então, já tenho aqui que eu copiei. O próximo, eu já escrevi uma vez, então aqui, 1. Eu vou escrever mais uma vez, isso é tão bom. 1. Perfeito. Se você fazer essa técnica por uma vez ao dia, por 7 dias, uma vez por semana, você vai ver que quando você precisar ou quando você for ler, você já sabe. Ok, eu sei isso daí. Mas eu não sei pronunciar. Calma, espera. Vai por parte aquilo que você aprende mais rápido. E eu acredito em você. Você sabe por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos todos iguais. Se eu aprendi, você também pode. Você só precisa se permitir, ser interessado e te dar um tempinho para fazer. Mais nada. Eu espero que vocês tenham pegado as dicas. E olha, um beijo para vocês. Bye!